você vê que não tem uma solução. Não, primeiro que não existe solução fácil para a situação de violência, porque se existisse, acredito que já teriam se dado. Afinal de contas, são milhares e milhares de especialistas e doutores que estudam segurança pública em todas as suas características mínimas e não conseguem achar uma solução. Tudo que a gente consegue encontrar como caminho até então, mais rápido, é aumento das forças policiais, aumento da vigilância e a sociedade se trancando cada vez mais dentro de suas casas. E aí vamos criando ilhas de segurança, teoricamente ilhas de segurança, que são as chamados condomínios. Mas o fato é que todo mundo precisa sair. Uma hora precisa sair do condomínio. Ah, sai de carro blindado, mas uma hora sai do carro blindado. Então a insegurança e a violência, ela atinge todas as pessoas, em todas as classes sociais, em todas as idades, em todos os lugares. Não é uma coisa direcionada. Claro, óbvio, a gente sabe que as pessoas que moram em situações de vulnerabilidade, situações de pobreza, que moram em bolsões de pobreza, elas têm uma vulnerabilidade maior de sofrer um ato de violência do que aquele que nasceu em berço de ouro, que vive dentro de um condomínio fechado, que só vai para o clube onde ele é sócio, que só viaja com carro blindado. Ele se tem menos chance. Óbvio que nasce na periferia tem mais chance de sofrer violência, tanto que os dados mostram isso. Mas ela não é exclusivamente direcionada a quem mora na periferia. Porque todo mundo trabalha, todo mundo circula, todo mundo se relaciona. Então a violência ela está para todos nós, todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as idades. E o pior disso tudo é que a gente não tem uma forma de se defender dela. Já parou para pensar? Vamos pensar em uma doença, por exemplo. Pensar na Covid, que está todo mundo com isso na cabeça ainda. Beleza. Você sabe que tem uma doença e você sabe como você pode se proteger, onde você pode ir e onde você não deve ir para você não aumentar o risco de ficar doente. Ponto. Você sabe. Vou usar máscara, vou evitar aglomeração, vou tomar uma vacina, vou me cuidar melhor, vou aumentar minha imunidade e tal. Para você não morrer, você sabe algumas práticas que poderão te ajudar a evitar um colapso. Mas e quando se trata de violência? Qual é o antídoto? Para onde é que a gente vai? O que é que a gente tem que não fazer ou fazer para que não seja vítima de um ato de violência? Entendeu aí a gravidade? Todos somos alvo. Parece que pintaram um alvo nas costas de todas as pessoas. Aí vem aquelas soluções fáceis. Primeira solução fácil que muita gente acha é: vou morar em condomínio de luxo. Não vai dar certo. Uma hora sai. Outra solução fácil é: vamos armar todo mundo. Isso já está provado que também não dá certo. Porque antes de armar todo mundo, precisamos desarmar o criminoso. Isso é mais importante do que armar a sociedade toda. Você concorda ou não? Primeiro desarma o criminoso, mas não consegue? Então vamos resolver a situação por outros caminhos. O Brasil é um país onde você encontra armas de guerra na mão de criminosos em qualquer esquina, com garotos de 13, 14 anos com fuzis, com AK-47, com Glock, com não sei o quê, com pistola .40, que era uma arma que era uso exclusivo das Forças Armadas, depois passou uso exclusivo das Forças Militares. Não existe arma exclusiva das Forças Armadas e armas que a Polícia Militar pode usar ou a Polícia Civil. Mas não existe armas que bandido não pode usar. Ele usa o que ele quiser. Usa granada, usa bateria antiaérea, como tem, enfim. Ou seja, existem regras para a segurança pública, limites para a polícia. Tem arma que a Polícia Militar não pode usar, porque são armas de guerra. Mas essas mesmas armas estão na mão de traficantes, de criminosos, de agentes do crime. Como é que a gente vai estabelecer um equilíbrio em uma sociedade onde criminosos têm armas que a polícia jamais terá? Por causa da possibilidade, tamanha letalidade do poder de fogo daquela arma.
Então a gente não vai equilibrar essa sociedade nunca. E não é dando armas maiores para a polícia que vai equilibrar, só vai aumentar a guerra. Talvez a situação, não sei qual é a solução, os especialistas de plantão que se manifestem, mas é bem provável que a educação seja o único possível caminho. Não posso ter certeza, mas é uma possibilidade que ainda não tentamos aqui no Brasil. Já reparou, né? Educação nunca foi tentada ferramenta de educação com combate à violência no Brasil. Nunca foi. A gente sempre foi fazendo, né, meia boca. Ah, o passo a passo, facilita aqui, o salário do professor, uma porcaria, vai. Bota a sala multisseriada, escola sem estrutura nenhuma, professor desestimulado, pobreza extrema. Só existe um caminho para resolver a situação da pobreza nesse país, que é a educação, como a gente vê em países que são desenvolvidos. Não tem dois caminhos, não tem uma outra opção. Ah, vamos fazer. Não, a opção de resolver a pobreza, a miséria, a fome e a violência é a educação. Não tem outro. Não adianta se iludir. Porque é através da educação que formam-se todos os profissionais, todas as pessoas. Com a educação, o indivíduo terá uma formação. Não é que não teve educação, vai virar violento. Não é essa a regra. Mas o que está faltando é educação básica, já que não tem educação familiar. Porque se você pega pessoas da década de 60, 70, 80, 40, 50, que não tiveram educação formal, você tem a certeza que essas pessoas que hoje são pais e mães de família, que são honestos, direitos e trabalhadores, que não foram, não estudaram, são analfabetos, essas pessoas tiveram educação familiar. Tiveram educação dentro de casa, de pai e de mãe, e às vezes até de tia ou tio. É aí que está a questão. E quando eu falo de educação, não estou falando só de educação formal na escola, também, mas não só. Eu estou me referindo à educação familiar, estrutura familiar que se destruiu nos últimos 30, 40 anos. A estrutura familiar de pai, de mãe, o regramento, a hierarquia, acabou. Hoje é perfeitamente normal, e algumas pessoas aceitam, eu não aceito, que uma filha ou um filho bata a boca com sua mãe ou seu pai. E tem gente que acha que isso é normal, que a mãe diz você não vai e a filha diz eu vou mesmo, quero ver você deixar não ir. E fica por isso mesmo. Isso não está certo. Regras precisam ser estabelecidas e hierarquias precisam ser respeitadas. E o pai e a mãe é a autoridade máxima na educação de seus filhos. Não é o Estado, não é o governo, não é senador, deputado, presidente, polícia. A polícia, o juiz, não é a autoridade máxima da educação de crianças, são os pais. E a gente inverteu a lógica completamente. Pai e mãe perdeu a autoridade, parte foi tirada, parte negligenciada. E a autoridade de educação do filho e correção ficou nas mãos da justiça, da polícia, de sei lá quem. Eu estou falando aqui, não estou dizendo para que pai e mãe tem que bater em filho, tem que espancar, botar de castigo, fazer os cambal, nada disso não. Ninguém precisa fazer isso não. Eu apanhei igual uma lavéia, como diz, e não dei para vagabundo. Minha filha nunca apanhou, nunca toquei a mão. Tá aí, mãe direita, tem 2 filhos já, casada, não bebe, não fuma, não se envolve com nada errado. E filhos e filhos de tantos outros que nunca apanharam, estão muito bem. E outros que tomaram porrada com uma zorra, deu errado. Então não é a educação de violência, de bater, de dar surra. Não, não é isso não. É a própria autoridade, a estrutura de autoridade. De uma mãe ou um pai dizer com voz ativa, você não vai, e o filho calar a boca e sentar e acabou-se. É isso que tá. Agora não se pode nem falar isso. Então a gente virou uma sociedade de doido, uma sociedade de maluco, onde pai não tem autoridade sobre filhos, mãe não tem autoridade sobre filhos, avó e avô não mandam em nada. Filhos hoje botam dedo na cara de pai, de mãe, dizer não se meta na educação dos meus filhos. Que palhaçada! É uma palhaçada sem tamanho. Quando um filho ou uma filha diz à sua mãe
para não se meter na educação do filho dela no neto? No neto? Como é que avô e avó não têm direito de opinar sobre a educação de neto? Me diga aí, que maluquice é essa? Que país de doido a gente está vivendo? É óbvio que avô e avó têm autoridade sobre seus netos. Não tem lógica não ter? Pois ele educou o filho e a filha, educou aquele que pariu. Nossa Senhora, e a gente está vivendo uma sociedade, não pode. Não, meu filho é meu filho, eu que mando, só eu. Minha mãe não se meter aqui vai ter problema. É assim. Aí a gente vai indo para uma sociedade onde só está criando gente doida, gente que não respeita ninguém, que acha que o mundo gira em torno dela mesma, que acha que o umbigo dela é maior do que o de todo mundo, que ela é o centro do universo, que ela é linda, maravilhosa e só ela importa, que não se importa com ninguém, não se relaciona bem com ninguém, acha que é o rei da cocada preta. E aí, quando chega na sociedade, na vida real, que a gente vai ter que negociar relações humanas com outros seres humanos que não são nossos familiares, quando chega na vida real, vai ter os conflitos, vai ter os confrontos, vai bater de frente com muita gente, vai ter problema. E aí a violência acontece. Mas, não, óbvio que eu não estou dizendo isso sem a solução da violência. Estou dizendo que a gente nós somos resultado de uma construção de pelo menos 4 décadas de negligência à educação, de negligência em vários aspectos. Outra pessoa que perdeu a autoridade completamente é o professor. O professor é a maior autoridade. O professor dentro da sala de aula é autoridade. Ou deveria. Aluno nenhum deveria entrar na sala de aula se chegasse atrasado sem bater na porta e pedir licença para entrar. Eu, jegue grande, jegue feito, homem feito, casado com filho, com neto, quando entrei na faculdade em Salvador, eu nunca fui para a faculdade de bermuda nem de chinelo. É calça, meu irmão. É respeito. Você está num ambiente coletivo. Nunca. Nunca. Pode estar fazendo o calor que fosse. Calça, nada de chinelo, nada de bermuda, nada de boné. Dentro da sala de aula, nas pouquíssimas vezes e raras vezes que eu cheguei 5, 10 minutos no máximo atrasado por conta do trânsito de Salvador, que é aquela consumição, nas raras vezes, porque eu sabia que tinha trânsito, eu saía mais cedo, que cheguei atrasado, eu parava na porta, olhava pelo vidrinho, esperava o professor, a professora dar uma pausa no seu argumento, batia na porta, toque, 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 abria um pouquinho a porta, bom dia, professor. Bom dia, posso entrar? Sim, Siriaco, pode entrar. Desse jeito. Porque dentro da sala de aula ali, o professor é uma autoridade, ele está dando aula. E aí você chega 1 hora depois, entra igual um cavalo, um jumento, não dá um bom dia a ninguém, passa direto, interrompe a aula do professor, senta lá e acha que tá certo. Então, a gente mudou a sociedade. Porque há pouco tempo atrás, se você chegasse atrasado na sala de aula, você não entrava não, rapaz. Você ia ficar lá fora, ia para a diretoria, seu pai e sua mãe seria chamado para saber por que você chegou atrasado. Hoje não. E isso é uma educação da criança que vai para a faculdade. Desde criança até a faculdade. Hoje, pai, aqui em Valença, pai está indo na porta de escola dizer desaforo, professor. Que maluquice é essa? Por que você botou, por que você disse isso é meu filho, é minha filha? Entendeu? Então, a geração de doido, só pode ser.